Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, a nossa nutrição diária da Palavra de Deus para nós hoje, o Evangelho de Marcos, capítulo 6, dos versículos do 30 ao 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato muita gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje não é tão diferente. Nós temos uma grande multidão, carente e sedenta do alimento, do pão e da Eucaristia. Há muita gente sedenta por escuta, para ser escutado. Alguém que lhe escute, alguém que lhe dê atenção. Estamos vivendo esse tempo difícil, esse tempo de pandemia, onde tem gerado grandes conflitos, onde a multidão está quase que se esvaziando, né? Conflitos na fé, conflitos de identidade, conflitos assim de pessoal, né? Então são muitos conflitos, né, que precisam ser alinhadas, precisam ser ajustadas. E eles estão procurando alguém para partilhar, alguém que escute. Eles estão precisando de uma orientação espiritual. Esse tem sido um grande conflito do tempo presente. O desapego à espiritualidade. E ao mesmo tempo a grande procura, né, para o sentido da vida. Então esta grande multidão também, no tempo de Jesus, é também esta grande multidão hoje. E os discípulos, né, também estão cansados. Há muito trabalho sendo feito. Há muito tempo ali de serviço. E os discípulos, assim como Jesus viu que logo após a missão os discípulos estavam cansados, que precisavam de ir para o deserto também para descansar um pouco. A expressão de ir para o deserto precisava também do momento pessoal de oração, mas também precisava do momento de descanso. Então essas duas realidades ali, e Jesus queria colocar no coração dos discípulos, é preciso ter um tempo de parar, né? É preciso ter um tempo de descanso, é preciso ter um tempo de oração para continuar a missão. Só que Jesus também é surpreendido, porque logo após que Jesus sai com os discípulos no barco à procura deste lugar, chegando novamente aquela multidão cerca. E Jesus logo olha para a multidão e diz: são como ovelhas sem pastor. E Jesus olha para aquele povo e tem compaixão. Sei, é necessário o nosso descanso, é necessário parar um pouco, mas por isso precisamos multiplicar os nossos pastores, os nossos agentes de pastoral, para que também não criem uma sobrecarga sobre tão poucos, né? Sabendo que há tanta gente que precisa de nossa participação, de nossa orientação. Por isso precisamos rezar e pedir ao Senhor da Messe que envie pastores, homens e mulheres, para o serviço, para a missão. Somos tão poucos e por isso estamos tão cansados. Precisamos parar um pouco para rezar, para descansar o nosso corpo, porque também não resistiremos à missão. Podemos também chegar a um esvaziamento. Nós temos acompanhado nessas redes sociais, nos últimos tempos, quantos homens e mulheres de igreja têm chegado ao limite do seu corpo e da sua vida e têm tirado até a sua própria vida. É isso que muitas vezes o cansaço e o limite, né, humano pode levar ao ser humano, não por falta de fé, mas porque o corpo precisa também. E quando chegamos a um ponto
se esgotar, né? Então, às vezes não suportamos o peso desta caminhada. Por isso, amados irmãos e irmãs, rezemos mais ainda para termos santos pastores, homens e mulheres consagrados e consagradas a este serviço, porque assim como no tempo de Jesus, há muitas ovelhas sem pastor. Um bom dia e que Deus abençoe a todos.